Então, pessoal, a gente vai hoje terminar o capítulo 6, né? Aliás, capítulo 5. Seguindo a mesma sequência lá da eletrostática, em que a gente falou da matéria polarizada, agora a gente vai falar da matéria magnetizada. Né? E ver como é que ficam as equações de Maxwell agora, tendo materiais, fora o vácuo, né? Materiais magnéticos também, certo? Então, deixa eu só botar uma ferramentazinha aqui. Aqui também, deixa eu botar aqui. Nosso plano de aula de hoje é esse, né? Falamos sobre dipolo magnético da última aula, né? E por que o dipolo magnético é importante? Porque a matéria, do ponto de vista magnético, é um conjunto de microcircuitos, ou nanocircuitos, tá certo? Ou subnano, né? Cada átomo ou molécula tem uma distribuição de carga que tem momento angular, ou seja, como se fosse um movimento orbital, certo? Ou movimento do spin do elétron. Isso dá origem a momento de dipolo. O momento de dipolo cria campo magnético, né? Reage sob a aplicação de um campo. Então, quando você aplica um campo da matéria, que é um conjunto desses nanocircuitos, ela responde e o campo dentro da matéria vai ser diferente do que seria originalmente, né? Então, vamos falar sobre isso, né? Vamos conceituar, do ponto de vista clássico, a densidade de dipolos, né? Que é o equivalente à polarização elétrica, vai ser a magnetização agora. Né? Vamos falar sobre a interpretação de ver a magnetização como sendo correntes equivalentes de magnetização. Da mesma forma que a gente falou em cargas de polarização na eletrostática, que são correntes de magnetização. Né? Fazer alguns exemplos. E aí a gente vai fazer a conceituação final, né, do que vem a ser campo magnético. Né? A gente fez uma conceituação parcial, né, no vácuo. O B é o campo originalmente definido como força sobre circuitos, né? O vetor de indução magnética ou densidade de fluxo magnético, e o H foi uma grandeza auxiliar definida, por enquanto, no vácuo, por essa relação constitutiva mais simples. Agora a gente vai, depois de entrar na matéria, realmente a gente vai ter uma definição final para o campo magnético, certo? E aí a gente vai ter as equações de Maxwell e as condições de contorno que devem ser obedecidas, né? Bom, e aí ele fala sobre alguns tipos de meios tradicionais, né? Fala sobre permeabilidade magnética e sobre esterese. E alguns exemplos, certo? Essas são as referências, né? Capítulo 5 do e-book, certo? Só complementando aí, mais ou menos, o que foi que a gente fez, né? Na última aula, a gente falou que um momento de dipolo localizado, ponto pontiforme, né? Ele é classificado como M, né? Se você tem um circuitozinho fechado, certo? De qualquer formato, que circule, por exemplo, a corrente I, ele subtende uma área sigma, cujo vetor área seja sigma, né? Vetor área seja a área vezes a normal, S, vetor sigma. Então, o momento de dipolo desse circuitozinho é I vezes sigma. Né? Para uma espira circular, dá I vezes a área do círculo, que é π2 vezes AZ, se for a direção normal. Mas qualquer seja o formato, essa seria a definição, né? Então, o momento de dipolo localizado produz a distância R, em que o versor que aponta nessa direção é o AR, dá para essa expressão, que é semelhante ao potencial elétrico, né? K sobre R2. Aqui tem um produto vetorial em cima.
E o B é dado por aquela expressão que é parecida com a expressão para o campo elétrico, né? 3MAR, todo escalar, vezes AR menos M. E a variação com o inverso do cubo, certo? Como no caso do campo elétrico, né? Só para dar alguma ideia, né? Por exemplo, no eixo Z, quem é o potencial vetor? Se você olhar para cá, né? AR igual a Z, M está na direção Z, AZ vetorial Z dá zero. Potencial vetor dá zero no eixo Z, né? Num ângulo θ qualquer, esse produto vetorial, né? M vetorial AR, né? É o M AZ vetorial AR que dá ângulo é θ, dá seno de θ, e o versor ortogonal a ambos é o afim. Só recapitulando algumas propriedades, né? Então, essa expressão, assim, depois que você calcular, tá certo? Linhas de campo de A são réplicas, né? No caso aqui, são linhas fechadas circulares, né? Certo? E as linhas de B são aquelas linhas do dipolo, parecido com o dipolo elétrico, né? Linhas fechadas, certo? Circulando as linhas de A. Né? Por exemplo, alguns cálculos de campo, né? Essa expressão aqui, por exemplo, em θ igual a zero, no eixo Z, né? AR vale a Z, M escalar Z dá M, né? Aqui dá AR igual a Z, né? Então, M vezes AZ dá M, 3M menos M dá 2M, 2M sobre 4 dá M sobre 2, né? Então, você fica com essa expressão aqui, né? Ficou 2 embaixo, essa expressão R igual a Z, né? Modo de dizer, no caso, para Z muito maior do que o tamanho da espira, tá certo? Se você fizer θ igual a π, por outro lado, né? Quem é que é o B? AR vale menos a Z, R vale modo de Z, vai ter 1 sobre R3, aqui tem um 4, na realidade, né? Está errado, aqui é um 4, certo? Fica 3M escalar menos AZ, vezes AR, que é menos AZ, esse menos com menos dá mais. Mais uma vez, dá 2M menos M, que dá a mesma expressão, tá certo? Modo de dizer ao cubo, né? O campo, ou seja, é para cima, né? O campo no eixo Z está sempre apontando para cima, tá certo? O B, né? Oi? Não, em θ igual a π, no eixo Z. Tá? Fora do eixo Z, o campo vai fazer isso, né? Fazer uma linha fechada, desse jeito, né? Circulando a espirazinha que está aqui, tá certo? A gente pode comparar isso com o campo da espira no eixo Z. A gente já fez esse cálculo antes, né? Espira de corrente no eixo Z, o cálculo exato, em qualquer lugar, tá certo? Dá esse resultado aqui, né? Se você tiver Z igual a zero, tem o resultado aqui, tá certo? Que dá o campo no eixo, no centro da espira, né? Certo? Mas se você estiver muito longe, certo? A gente não pode usar essa expressão, porque ele está muito próximo da espira. Ele quer fazer muito longe, Z é muito maior que A. Então, Z domina aqui, fica Z3, certo? Modo de Z, na realidade, ao cubo, né? Porque Z pode ser negativo. Então, fica modo de Z ao cubo. Vai ficar μ0 e A2 sobre 2 é 3. Se você multiplicar por π, dividir por π, dá μ0 e π A2AZ, que é o M. Isso aqui não tem, isso aqui não. μ0 M sobre 2π3, que é a nossa expressão assintótica. Que está aqui, ó. Calculada longe, né? E aqui calculada exatamente longe, certo? Na forma tradicional, né? Bom, generalizando, né? Um dipolo localizado num ponto x' agora, né?
num ponto X', certo? Né? Então, ele produz um efeito num ponto X. Então, ele precisa saber o quê? Quem é o dipolo? Está aqui, M. O versor, vou chamar ele de U, por enquanto, certo? Né? Então, vai ser M vetorial U, que é esse versor, né, que seria o AR, no caso, né? Sobre 4π, zero na frente, 4π distância ao cubo, que é a distância ao quadrado, aliás, que é x menos x' ao quadrado. Mas, por sua vez, U é x menos x' seu módulo, né? Então, fica essa expressão aqui. Né? M vetorial produto, o vetor diferença sobre o vetor diferença módulo ao cubo. Expressão geral. Bom, então esse é o ponto é o ponto de partida da gente. Agora a gente quer fazer um material, né? A gente vai olhar o material como sendo um conjunto, né, de micro ou nanocircuitos, certo? E vamos dizer que o estado de circulação de corrente em cada volumezinho dá um momento de polo, tá certo? dm, né? No volume aí, dV', tá certo? A gente quer somar os efeitos desses dipolos. Se existir um estado que coletivamente se reforça, né, então você tem um efeito. Se eles se cancelam coletivamente, você não observa nenhum efeito. Depende de como está magnetizado o material. Né? Então, você bota ele em posição X' e calcula a contribuição só desse elemento num ponto X, né, que vai dar um dA, certo? Então, cada elemento de volume, a gente admite uma matéria distribuída continuamente, né, em que cada volume contém um momento de polo dm, calcula o potencial vetor de cada contribuição, depois soma todo mundo. Então, para a gente parametrizar dm em termos de dV, ele define o quê? Uma função de densidade, né? Toda vez é isso, né? A quantidade final e o volume, certo? Tem uma relação entre eles que é uma função de densidade, que é um vetor, certo? Isso aqui, para dar um vetor, tem que ser um vetor entre eles, né? Então, tem que ter uma densidade aí no meio, certo? Então, vamos dizer que no volume dV em que o momento de polo é dm, se multiplica por uma função de densidade, e vamos chamar essa função de densidade de magnetização, que é o dual da polarização, né? Magnetização do material. Só olhando as dimensões das coisas, né? dm tem dimensão de corrente vezes área, tá certo? Isso aqui é um metro quadrado assim, né? Isso aqui é a dimensão da magnetização, dimensão de volume, que é metro cúbico. Então, isso aqui tem dimensão de quê? Ampere por metro. Mesma dimensão do campo H, mesma dimensão da corrente de superfície, densidade de corrente superficial, ampere por metro, certo? Bom, se você quiser, qual é o momento de polo de um volume qualquer de material, né? Por que isso é importante, né? Bom, eu posso calcular o momento de polo, integrando. Por que é importante? Porque qualquer volume de qualquer coisa, de qualquer forma, longe, ele vai se comportar como momento de polo, certo? Se você tem um transformador lá não sei aonde, tá certo? Que você consegue calcular mais ou menos, né, o momento de polo dele, né? Então, qualquer que seja o volume, né, se você tiver grandes distâncias, isso aqui todinho vai ter um momento de polo M. Como é que se calcula? Se eu soubesse a função de densidade, ou seja, a função de magnetização, isso aqui daria quanto? Integral de m dV, certo? Então, eu sei que a grandes distâncias, o efeito magnético desse volume macroscópico, que ele vai se tornar um ponto, né, vai ser aquele núcleo de polo localizado. E eu sei prever A igual a M vetorial a R, né? Vezes μ0 sobre 4π R3. Qualquer que seja a forma dele. Calculando esse parâmetro aqui, eu sei o efeito a grandes distâncias, certo? Então, calcular o momento de polo é importante
E a gente pode usar essa fórmula, sabendo a densidade, né? Eu calculo aqui o número de polos, certo? Isso é só um parênteses da discussão, né? A gente está tentando ver o efeito de um conjunto próximo mesmo do volume, ou dentro ou fora, certo? Bom, então vamos ver o que acontece. Como é que a gente calcula o campo magnético se eu tenho agora a coexistência de correntes de circuito e magnetização, né? Um exemplo é um transformador, né? Você tem um interferro, certo? Magnético, né? E um enrolamento em torno desse interferro, né? E o que ele tem aqui? Uma coexistência, né? Uma é a corrente que eu injeto no circuito, a corrente tradicional, em que portadores se movem, né, de A para B, certo? Circulam no fio, né? E tem correntes atômicas ligadas, certo? Que são os dipolos. Esses são representados pela magnetização, né? Então, esse tipo de situação a gente vai querer analisar, né? Quando estiver resolvendo problemas reais, certo? Bom, então, de forma abstrata, vamos admitir que a gente tem um volume V, né? Em que no volume você tem uma dada magnetização e uma dada corrente livre, certo? É claro que na prática isso não acontece no mesmo lugar. Esse aqui é o exemplo, né? A corrente livre está num lugar, a corrente de magnetização está em outro, certo? A magnetização é outra. Aqui eu estou fazendo abstratamente, suponho que os dois estejam no mesmo lugar, né? Mas na prática vai estar separado, certo? Então, no elemento de linha, eu posso calcular o potencial vetor desses dois elementos, da corrente livre e da magnetização. Da corrente livre, o potencial vetor é o quê? É aquela expressão que a gente já conhece, né? J vezes μ0 sobre 4π a distância. Então, esse dVj dá uma contribuição dA de corrente livre. A magnetização, por sua vez, dá aquela contribuição que a gente acabou de fazer aqui, né? Na verdade, nem fez direito, né? Ou seja, o elemento dV', né? Num ponto x', produz no ponto x um dA, né? Que é quanto? μ0 dm vetorial x menos x' sobre 4π módulo ao cubo. Só que dm é m dV', né? Então a contribuição dA é μ0 dV' m, aonde no ponto x', né? Vou botar aqui no argumento, produto vetorial com x menos x', 4π módulo ao cubo. É assim que fica a forma usando a magnetização, né? Contribuição de magnetização. E tem a contribuição de corrente, que é essa aqui. Magnetização dá essa aqui que eu acabei de mostrar, tá? Só que isso aqui é o cubo, né? Tem alguns errinhos, tá, pessoal? É bom vocês observarem aí para corrigir, tá? Isso aqui é x menos x' ao cubo, esse aqui é x menos x', são diferentes, né? Certo? Aqui está corrigido de volta. Pronto, então o potencial vetor total, para que serve ele? Para calcular o campo B, né? O campo B, agora, tendo a matéria magnetizada e a corrente livre, certo? Bom, mais uma vez, como a gente fez no caso elétrico, a gente manipula essa expressão para dar uma interpretação ao efeito da matéria magnetizada, né? Lá, essa interpretação resultou nas cargas de polarização, de volume e de superfície. Aqui a gente vai ter algo parecido, só que vão ser correntes de magnetização. Então, é aquela famosa expressão que nós temos, né? Isso aqui, ó, que é importante, certo? Esse fator aqui, a gente quer mexer aqui de forma que ele tenha um denominador que é módulo, que nem esse, sabe? Para ele poder juntar aqui as coisas, né? Então, aqui tem esse aqui é o gradiente da função inversa, eu já falo isso antes, né? Eu vou passar essa demonstração rápida, só vou mostrar as partes importantes. A gente usa uma regra da cadeia em que você tem essa propriedade, né? E o f é a função inversa, certo? Então, o gradiente de f
é um fator desse tipo aqui, certo? Bom, eu vou passar por cima, a demonstração está lá. Quando a gente faz essas manipulações, a gente mostra que o potencial vetor pode ser escrito dessa forma, né? Como a soma de dois termos. Né? Aqui é uma densidade equivalente no volume do material, como se tivesse essa densidade, né, equivalente, e na superfície aparece uma densidade corrente superficial. Superfície de quem? Não, do volume que a gente está falando, do volume considerado lá. Que é esse J equivalente? Bom, é a contribuição da corrente livre, a corrente tradicional, né, e a corrente que a gente chama de corrente de magnetização. E essa densidade corrente que apareceu na superfície é a densidade corrente de magnetização de superfície. Se tivesse corrente livre superficial, apareceria aqui mais um termo. Mas nesse nosso exemplo ele não colocou, certo? Mas o importante é dizer que quando tem matéria magnetizada, é como se o material tivesse no vácuo e você tivesse distribuições no vácuo dado por essas duas... dados por essa contribuição, mais essa aqui. Né? Então, para todos os efeitos, você pode tirar o material, botar essas correntes no lugar e calcular todos os efeitos que você calcula tudo corretamente. Ou dentro ou fora do material, né? No espaço que tiver. Sabe? Então, esse JM é dado por rotacional de M, né? Só lembrando para vocês, lá na eletrostática, a gente tinha a densidade volumétrica de cargas de polarização, que era menos divergente de P. Certo? Aqui aparece a densidade corrente de magnetização, que é a rotacional de M. Lá tinha uma densidade de carga superficial ligada, que era P, produto escalar com a normal para fora do material. Aqui aparece uma corrente de superfície, que é M vetorial N. Então, se M tiver a projeção, se M for na direção de N, não tem corrente de superfície. Certo? Tem que ter um ângulo, né? Para poder ter alguma coisa. Tá certo? E observe a dimensão das coisas, né? Ampere por metro, ampere por metro. Né? Ampere por metro, que é ampere por metro quadrado. Certo? Densidade corrente, né? Então, o que, no fundo, essa corrente de superfície aparece por causa dessa abrupta variação do M na superfície material. Certo? A corrente de superfície, suponho que tem um material em que M é constante, tá certo? Então, por exemplo, rotacional de M dá zero, né? Mas tem uma variação abrupta quando você sai do material e vai para fora. Fora é vácuo, por exemplo. Essa variação abrupta tem uma derivada forte, tá certo? Essa derivada forte é que é a corrente de superfície. Né? Você não tem rotacional de M aqui, mas quando você vai levar o efeito de superfície, essa variação abrupta tem que ser levada em conta, é essa que dá origem a essa corrente superficial. Tá? Então, veja, quando você tem materiais, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Tipo ferromagnéticos, né? Em que o M é mais ou menos fixo, certo? Você magnetiza o material, ele retém a magnetização, né? Fica magnetizado. Então, materiais em que você tem as propriedades, tá certo? Ou a magnetização que pode até variar no corpo do material, tá certo? Então, você faz o quê? Se você quiser calcular o campo de um material magnetizado, se você souber a função M, né? Então, esse é um exemplo que não tem corrente livre, tá? Só um material fixo lá, sem enrolamento em torno dele. Material parado, foi magnetizado por alguma razão, tá? Então, eu posso calcular o campo desse material, substituindo o material pelas suas correntes equivalentes. Você tira o material, bota o vácuo no lugar, certo? Observe aqui, ó, M0, M0. Então, é como se você tivesse uma distribuição de corrente de magnetização no vácuo e uma de superfície, Km. Então, para isso, eu posso usar, por exemplo, né, uma forma de calcular as coisas é usar a lei de Biot-Savart, certo? O campo desse sistema aqui, de um sistema desse tipo, certo? Em que você sabe o Jm
e sabe o KM, pela lei de Biot-Savart, o campo B pode ser calculado direto. Né? Por exemplo, a contribuição do elemento de volume dá quanto? Integral de dv' Jm. Se eu souber a função de Jm, eu sei. Vetorial x menos x', zero, né? Sobre 4π x menos x' ao cubo. Tá? Mais o termo de superfície, que seria algo parecido. Integral da superfície material de d sigma', daí tem km, vetorial, a mesma coisa, o resto aqui, tá certo? E um zero aqui, que eu esqueci. Tá? Então, o campo B pode ser calculado direto. Se eu souber km, já está indo. Tá? Dependendo do material, a densidade de superfície sempre tinha mais efeito do que a de volume. Se o M for constante, você tem o termo de superfície só. Quem efetivamente é o termo de superfície. Vou fazer alguns exemplos aqui daqui a pouco. Tá? Mas veja, o que mais? Observe, né? Quando eu estou falando sobre essas coisas, o campo H não existe ainda, tá? Eu voltei atrás, só que existe por enquanto é o campo B. Ele é o campo original, que ele foi definido originalmente. O campo B é o campo que você bota um ímã assim, tá certo? E bota os animais de fé e vê aquelas linhas aparecendo. Esse é o campo B. Que você foi definido exatamente para ele ser parecido com esse tipo de coisa aqui, certo? É aquele que produz uma força sobre uma carga móvel, sobre o circuito. Esse é o campo B. Então não existe H ainda. Voltamos atrás. A gente definiu lá parcialmente, né? Vamos voltar atrás, não existe campo H ainda. Então é campo B. Então tudo que a gente faz é calcular o campo B. A lei de Ampère, por exemplo, certo? É integral de BdL, né? É igual a μ0 corrente envolvida, certo? Então, se tiver corrente magnética envolvida, é a corrente magnética envolvida. Se for corrente desse tipo aqui, você calcula essa corrente, a lei de Ampère é essa aqui. Você pode usar a lei de Ampère para calcular o campo de matéria magnetizada. Se tiver alta simetria, você pode calcular o B. A corrente envolvida é toda a corrente que existir, livre ou de magnetização. Então, o campo B pega, ele vai procurar onde é que estão todas as correntes que circulam, seja de origem magnética, atômica ou molecular, ou corrente livre, pega todo mundo, envolve todo mundo pelo caminho, certo? Calcula a circulação de B, vai dar aquela corrente total. Tá? Então, a ênfase aqui é o seguinte, sabendo essas correntes, eu posso calcular os campos, ou Biot-Savart, ou por lei de Ampère. Né? Então, aqui está sumarizando, né? Então, calcula, se você tem um material em que você conhece a função M, calcula as densidades de volume e superfície, tira o material e bota o vácuo no lugar, certo? Deixa as correntes suspensas no vácuo e calcula A, tá certo? E B como rotacional de A, ou B diretamente de Jm, como eu acabei de mostrar, né? Por exemplo, vamos fazer aquele famoso exemplo da pastilha magnética. Ela tinha a pastilha polarizada antes, né? Vamos fazer a pastilha magnética, eu vou identificar o que ela quer dizer, o que ela significa, né? Está magnetizada uniformemente, né? No eixo ortogonal ao plano da pastilha, tá certo? Com a densidade de corrente, com a magnetização M, né? Então, automaticamente, sendo constante, corrente de volume não existe, né? Só tem corrente de superfície, onde for o caso, né? Aqui na tampa de cima, a normal para fora, é para fora normal, tá? É N+, que é igual a Z, né? Aqui embaixo é N-, que é menos a Z. Na superfície lateral é o AR, né? De cilíndricas, certo? Então, nessa tampa de cima, produto vetorial dá zero, não tem corrente de magnetização em cima. Na de baixo, produto vetorial dá zero. E na superfície lateral, você tem aí uma corrente de superfície, né? Que vai dar quantos? Só fazer aqui, né? M
vetorial N, que é o AR, né? Que dá o valor M0 que eu chamei, né? M0. M0 AZ vetorial AR, que dá a φ, né? Então, tem uma corrente circulando pela parede lateral da nossa pastilha, certo? Então, eu tirei a pastilha, botei em vácuo, e é como se tivesse um circuito de verdade aqui, que a corrente circula aqui do lado, né? Ou seja, como se fosse uma grande espira, tá certo? Admito que isso aqui é pequeno, né? A corrente que circula aqui, numa largura H, porque a formulazinha a corrente é M escalar a normal ao caminho, tá certo? Normal ao caminho é a tangente, tá? O caminho atravessado, né? M escalar o Aφ, né? Vezes H. M sendo a densidade de corrente superficial, tá certo? Então, isso aqui vai dar M a M, vai dar I igual a M0H. Tem uma correntezinha circulando, sendo H pequeno, M0H, né? Então, é como se fosse uma espira de corrente. Esse material magnetizado dá um efeito coletivo, como se fosse uma espirazinha, né? Com a largurazinha H, circulando uma corrente I. E o campo de Mechelen a gente sabe calcular, né? Fácil, certo? Ou longe ou perto, né? É fácil porque todos os pontos estão equidistantes da espira. A gente já fez isso antes, a conta, né? Então, esse é o resultado, tá certo? Então, o efeito coletivo é de uma espira circular. O que acontece, né? São aqueles dipolos, né? Vários dipolozinhos, certo? Né? Você tem nanocorrentes aqui, microcorrentes, microcircuitos, certo? E a corrente que circula em cada segmentinho desse, se você for ver, né? É a de um e a do outro em sentido oposto da zero. Então, se você junta várias célulazinhas, você dá um efeito que vai se alastrando, né? O circuito aqui fechado, ó, certo? Aí junta com outro circuito vizinho, né? Vai se cancelando, até sobrar a borda externa. Então, tem um cancelamento de efeito. Então, essas correntezinhas que fazem isso, coletivamente, é como se fosse um efeito de uma corrente circulando por fora. Apesar de não ser uma corrente, não serem cargas que se movem de fato, né, fazendo isso. Um efeito aqui, junto com outro aqui, tá certo? Junto com outro aqui. Né? Daí é como se fosse uma corrente macroscópica. E o efeito é forte, muito forte. Né? Vamos agora passar para ver as consequências, né, dessas correntes equivalentes nas equações de Maxwell, né? Então, para todos os efeitos, você pega a matéria magnetizada, coloca no lugar uma densidade de corrente equivalente no vácuo, né? Dada pela contribuição da corrente que circula livremente, JL livre, tá certo? E a corrente de magnetização, que é dada por rotacional de M. Vamos jogar agora nas equações de Maxwell e ver as consequências. Nosso campo é o campo B, nós sabemos que o rotacional de B é μ0, densidade de corrente de todas as possíveis fontes que existirem, né? Jogando essa expressão aqui, vai ficar um termo da corrente livre e um termo envolvendo o rotacional de M. Quando você joga para o primeiro membro e combina, vai dar B menos μ0 vezes M, né? Rotacional, tá certo? Igual a μ0 J livre. Daí a gente vai definir essa grandeza agora, que vai eliminar o μ0 da equação. Tá? Essa grandeza que a gente define, que aparece aqui, ó. B menos μ0M igual a μ0H, ou seja, B igual a μ0H mais M. Daí definimos com isso um vetor chamado vetor campo magnético, né? Junto com a definição do campo magnético aparece a relação chamada relação constitutiva no meio.
Então, dada a magnetização, a gente sabe a conexão entre B e H. Cada material tem sua particularidade, né? A gente tem que saber de que forma um M se magnetiza perante um campo aplicado, certo? Bom, então, com o aparecimento do H, a segunda equação de Maxwell, que é aquela que vai dar a lei de Ampère, fica expressa em termos desse H. E do lado direito, quem aparece agora é só a contribuição de correntes livres. Tá? A partir de agora. Né? Então, quando eu escrever agora as novas equações de Maxwell, eu vou colocar que o divergente de B não muda, né? Igual a zero. Certo? E a segunda equação vai ser expressa nesse campo auxiliar, chamado campo magnético, cujo rotacional é dado pela densidade de corrente. Eu tirei o L que estava aqui, tá certo? Porque está implícito que quando é H que aparece aqui, aqui é a corrente só de circuito. Tá? E aqui, para resolver um sistema de equações que são duas incógnitas, eu preciso de uma conexão entre elas. De onde vem a conexão? Relação constitutiva. Tá? Bom, e as relações integrais de Maxwell para a magnetostática, você integra usando o que a gente já fez antes, né? Teoremas da análise vetorial, teorema de Gauss e de Stokes. Você tem o fluxo magnético para fora da superfície fechada é sempre zero. E a lei de Ampère, né, que diz agora que a circulação de H é igual à corrente livre envolvida. Se tiver corrente de magnetização, não aparece aqui. Tá? Vou mostrar rapidamente um exemplo para vocês. A gente acabou de fazer o caso da pastilha magnética, né? Oi. Sem M0, não tem M0. Porque ele definiu de tal forma que a gente joga fora o M0. Quando a gente fez a definição, a gente chamou isso aqui de M0H para o M0 cancelar. Certo? Por isso que ficou essa relação, né? Ela é diferente da elétrica, certo? A elétrica D, que é o inventado, né? É epsilon 0 vezes E só, mais P separado, certo? Então, esse foi inventado, né? O campo original é o campo elétrico. Aqui o inventado é o H e o M0 multiplica os dois, certo? Né? Diferente disso aqui. Então, o campo auxiliar é o campo magnético H. A gente pode ver o campo H como aquele que tem a corrente elétrica no circuito, tem um campo H, o magnético, certo? É claro que tem um campo B também, mas você pode imaginar que corrente é campo magnético, H. Tá? Mais ou menos, né? Só para dar uma ideia para vocês do que acontece, né? Suponho que nós tenhamos aí nossa pastilha magnética, né? Uma certa espessura aqui, certo? Daí eu venho aqui, circulo um pedaço dessa pastilha, com o caminho fechado, tá? Fazer assim, vou fazer assim, fica mais fácil de perceber aqui. Vou fazer uma circulação e eu pergunto, eu vou calcular. Eu tô passando por dentro da pastilha aqui, né? Pegando um pedaço aqui da borda, certo? Nós sabemos que essa pastilha tem uma corrente de magnetização lateral aqui, né? IM, não é isso? A gente acabou de mostrar, né? Está magnetizada. Daí eu pergunto, bom, se eu calcular quem é a integral de HDL nesse problema, dá quanto? Lei de Ampère. Então, essa é a questão fundamental, né? Qual é a corrente envolvida por esse caminho, certo? É zero, não tem corrente livre nesse problema. Não tem nenhum circuito elétrico aqui, né? Tem um material magnético, certo? Agora, se eu perguntasse, bom, quem é a integral de BDL nesse caminho fechado? Dava quanto? Vai dar M0 vezes a corrente enlaçada, que é IM. Para ver a diferença. B vê qualquer corrente, independente de qual. H só vê I. Ou seja, a integral de HDL é só a corrente de circuito envolvida, que não existe aqui nesse problema. Tá? São coisas bem diferentes. Tá?
Por isso que é bom a gente realmente entender bem, né? Quem se conecta com quem, certo? Bom, para a gente completar essa parte de equações de Maxwell, né? A gente precisa, em problemas envolvendo, né, principalmente em eletromagnetismo 2, né, envolvendo mais de um meio material. Aqui também a gente vai ter alguma situação, a gente pode ter também, tá certo? A gente tem equações diferenciais e às vezes tem meios distintos, né? A gente precisa saber como é que os campos vão se conectar. A mesma coisa que a gente fez no caso elétrico, né? Dois meios, propriedades arbitrárias, a gente não sabe que tipo de material é, mas tem propriedades diferentes, né? O que a gente faz? A gente resolve as equações de Maxwell na região 2, resolve na região 1, são equações diferenciais, né? Em solução geral. Para levantar as constantes, eu preciso conectar as soluções da interface. A única forma de eu fazer isso é usando as equações que eu tenho. Tenho duas equações de Maxwell, certo? Então, a gente vai fazer aquele processo limite. Vamos pegar um cilindrozinho, tá certo? Fechado, com uma altura pequena e uma área também pequena, diferencial. E aplicar as equações de Maxwell, né? Uma delas é que o fluxo magnético para fora de uma região limitada para uma sigma fechada é sempre zero, certo? E quando eu calculo o fluxo, eu vou ter a contribuição nessa tampa, né? Que é o B2 escalar o N para fora, né? Delta sigma, que é a área. Tem na tampa de baixo, que dá B1, aliás, escalar menos N, né? Mais uma contribuição lateral que é proporcional a H. Porque a área lateral é proporcional à altura H, né? Quando eu faço o processo limite em que H tende a zero, o limite dessa contribuição lateral dá zero. Tá? Então, você vai ficar então com essa diferença igual a zero, ou seja, equivalentemente a essa propriedade que a gente obtém. O B normal, a interface é contínua. Né? Então, se você fosse fazer um gráfico da função B normal, só da B normal, não está falando nada da outra componente, só aquela que é a projeção na direção normal, certo? Se xn é a coordenada normal, você vai atravessar a interface em algum lugar, tá certo? Aqui vem a sua função B normal, o gráfico de B normal aqui, certo? Então, B normal vai ter um jeito de um lado e vai se emendar continuamente do outro lado, certo? A emenda não precisa ter uma derivada contínua, tá? É só a função que é contínua. Não quer dizer que a derivada da função é contínua. Pode ter um bico aqui, a derivada é descontínua, mas a B normal é contínua, tá? É isso que acontece, né? Segunda equação, a gente fez isso lá no caso elétrico, eu vou fazer aqui rapidinho, certo? A gente tem uma equação diferencial que é a rotacional de H igual a J, né? A gente pode usar a lei de Ampère integral e fazer essa condição de contorno, ou usar essa equação diferencial e integrar num volume e ver a condição que obtém. Isso aqui vai dar dV rotacional de H, integral do volume, que é o cilindro lá, né? É igual a integral de J dV. Tá? Bom, e aí tem uma transformação que nós falamos lá no capítulo 1, né? Isso aqui tem uma relação, um teorema parecido com o teorema de Gauss, só que não é o fluxo, mas a integral de superfície. Isso aqui tem um teorema de integral que é d sigma vetorial H. Certo? Parece um teorema de Gauss. Se fosse ponto aqui e ponto aqui, é teorema de Gauss, né? Fluxo desse vetor da integral de volume divergente. Mas tem o dual dele, que é a integral do rotacional, é d sigma vetorial H. Né? Então, isso aqui dá a integral de volume de JdV.
Vamos fazer, então, o processo limite de quando a área vai para zero, tá certo? Quando a altura vai para zero, ou seja, limite de quando H vai para... Rapaz, que coisa mais chata, velho. Limite de quando H vai para zero da integral de superfície, né? De d sigma vetorial H é igual ao limite de quando H tende a zero de J dV, certo? Ora, no limite, isso aqui vai dar limite, isso aqui dá aproximadamente, esse cilindrozinho fica bem pequenininho, né? Fica uma pastilhinha, tá certo? Né? Isso aqui vai dar mais ou menos a área vezes a altura, tá certo? JT, digamos que a espessura seja T, né? Aliás, H, né? Chamamos de H, JH. JH, né? Delta sigma. Este limite, se existir, dá o quê? Corrente de superfície com densidade livre, viu, pessoal? Lembre-se, livre, né? Da corrente, no limite, isso aqui vai dar K delta sigma. Tá? Se não tiver corrente de superfície, dá zero. Se tiver, dá um K. Tá? Em algumas situações, a gente faz essas idealizações de que a corrente está numa superfície, né? No metal, por exemplo, esse tipo de coisa. Tá? Bom, e aqui, no limite, né? A contribuição lateral é proporcional a H dá zero. Vai dar um termo na tampa de cima, que dá N delta sigma. Parte de cima, N para cima, né? Vetorial H do lado 2, né? H do lado 2, N vetorial nessa tampa, né? H do lado 2, certo? E na tampa de baixo, o N é menos N, né? Então, vai ficar menos... Isso já é o resultado do processo limite, já, né? N delta sigma vetorial H do lado 1. Isso aqui dá K delta sigma. Daí você tem a segunda condição de contorno, que é N vetorial H do lado 2 menos H do lado 1 igual a K. Certo? Tendo corrente de superfície, isso aqui na realidade dá... Bom, qual é o vetor que é ortogonal ao normal, né? É aquele que é tangente à superfície. Então, isso aqui é a diferença de componentes tangenciais, certo? Vou fazer alguns cenários aqui, né? Vou botar uma superfície plana para facilitar a história, certo? N, né? Bom, suponha que a corrente tangencial de H do lado 2 seja essa aqui. Né? E a do lado 1 seja... Se eu consigo fazer aqui... Eu quero fazer duas coisas. Deixa eu colocar aqui embaixo. Tá? Pronto, eu vou fazer outra cor agora. Pronto. E a do lado 1 seja assim, tá certo? Para onde está fluindo a corrente? Na superfície. Bom, H2 menos H1 aponta... A diferença está na direção... vermelho, né? Está aqui embaixo. Talvez, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Ai, meu Deus do céu. Já sei que eu vou fazer isso aqui e voltar. Pode ser que eu consiga. Tem jeito, bicho. Deixa eu botar em outro lugar aqui, peraí. Pronto, agora. Preto. Pronto, agora eu consigo. Então a diferença está para a direita, não é isso? A diferença é esse menos esse, né? Esse vetorzinho aqui, diferença. H2 menos H1 tangencial. Então, N vetorial, isso aqui, é o vetor que entra. Então, para essa situação, a corrente de superfície existe e está entrando no quadro, certo? Tudo isso. Então,
o tamanho relativo das componentes tangenciais de H diz para onde vai fluir a corrente, né? Se do lado 2 tem componente tangencial maior do que do lado 1, tá? Então, observe, né? Só quem contribui para esse produto vetorial são as componentes tangenciais. As normais dão zero contribuição, né? Então, só as tangenciais. Então, a diferença com a componente tangencial é o que dá esse K, certo? Então, se no lado 2 é maior que o lado 1, você tem um valor sinal entrando, caso contrário, está saindo, tá? Então, você teria esse tipo de coisa aqui, tá certo? É um gráfico da componente tangencial de H versus Xn, né? A tangencial. Então, você vai ter uma função que, se tiver corrente de superfície, você vai ter um salto ou para cima ou para baixo. Aí você tem que definir o que é positivo e negativo, né? Se entrando é positivo, tá certo? Então, se do lado 2 a componente tangencial maior, você tem uma função, um salto, né? Que é dado por K. Né? Então, H2 tangencial maior do que H1 tangencial, né? Esse salto aqui. Se for menor, então tem uma corrente que sai do quadro, seria para baixo, certo? É fácil também observar que essa, por exemplo, quando K igual a zero, né? Então a equação é N vetorial H2 menos H1 igual a zero, que é a mesma para o campo elétrico, né? Lá é o campo tangencial elétrico é contínuo, né? Quando não tem corrente de superfície, o campo H tangencial é contínuo. Basta ver, né? N, o vetor diferença, ΔH, é o quê? É paralelo a N, certo? Então, se você tem um H2 assim, o H1 tem que terminar nessa linha aqui, de forma que a diferença dê paralela. Né? Para K igual a zero, tá certo? Então, H2 menos H1 é um vetor normal interface, ou seja, as componentes tangenciais são iguais. Né? Isso quer dizer, certo? Bom, vamos falar sobre alguns tipos de meios materiais. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para falar aqui, certo? Para ver. Vamos lá. Preciso me levantar um pouquinho, tá? Vamos dar 5 minutos só para poder levantar um pouco. Não posso levantar com esse negócio aqui enganchado, certo? Vou levantar um pouquinho, vou dar uma pausa aqui. Bom. Continuando, né? Bom, tem vários tipos de meios materiais, né? A matéria, normalmente, tá certo? Ela é material que não é magnético em geral, ele é geralmente diamagnético, tá? Porque é o seguinte, quando você aplica um material que ele não tem magnetização espontânea, certo? Geralmente, né? Não é em todo caso, depende de vários fatores. Mas se você tem um material, suponha que você tem aqui um dipolo, né? Corrente circulando, suponha que esse dipolo isolado tenha um dipolo M, tá certo? Se você aplicar um campo H e aumentar esse campo, o que acontece com o dipolo? A alteração que você espera que aconteça no dipolo, né? O que acontece é que existe a lei de Lenz que diz que se você aplicar um campo e aumentar esse campo, a corrente induzida na lei de Faraday, que a gente vai estudar ainda no capítulo 6, produz um campo que se opõe, tende a produzir um campo, uma corrente que circula, a variação de corrente que tende a se opor ao campo aplicado. Então, a tendência de um dipolo seria produzir um fluxo de reação de corrente, fluxo de corrente no sentido oposto. Então, a tendência é que a variação de magnetização, de momento de polo, seja
se o campo for positivo, né? Botar assim, ΔM seja menor que zero, certo? É essa variação, a relação entre a variação em campo aplicado, variação de momento de polo em campo aplicado e de magnetização, é que dá como é que o material se responde ao campo aplicado, certo? Então, materiais que têm essa propriedade em que a resposta predominantemente é de se opor ao campo aplicado são chamados de diamagnéticos, né? Então, por exemplo, madeira, né, sei lá, plástico, geralmente esses materiais são diamagnéticos. E o efeito é muito pequeno, certo? É muito pequenininho o efeito, né? É um efeito que não dá nem para perceber, certo? A variação é muito pequena. Então, materiais desse tipo, né, eles são lineares. Então, se você aplicar um campo H, né? Por que a gente fala campo H? Porque campo H é como se fosse aplicando uma corrente I, né, eu gero um campo H. Então, materiais desse tipo, certo? A magnetização ela é proporcional ao campo H. Essas grandezas têm a mesma dimensão, ampere por metro, né? Então, o fator de proporcionalidade é o que a gente chama de susceptibilidade magnética, né? Certo? Então, materiais lineares, dentre os quais tem aqueles chamados diamagnéticos, tem uma relação entre campo aplicado e magnetização induzida, resultante, dado que tirou o campo magnético, acabou a magnetização induzida, certo? Porque o que acontece é o seguinte, os dipolos estão lá, né? Existe, mas tudo aleatório, né? Então, o efeito global é zero, certo? Você, quando aplica um campo, todo mundo tende a responder se opondo ao campo aplicado, e produz uma variação de magnetização que é oposta ao campo, né? Então, o que acontece? Materiais que são diamagnéticos têm uma susceptibilidade magnética, o quê? Negativa. Então, materiais desse tipo, né? Se você for fazer a relação entre B... Então, botando na natureza vetorial agora, tá certo? Só numa dada direção, né? M0H mais M, né? M aqui, MH, isso aqui vai dar o quê? M0, 1 mais QMH. Materiais lineares têm essa relação de proporcionalidade, linearidade entre BH, certo? Essa quantidade, se isso aqui é do vácuo, né, isso aqui é alguma coisa diferente de M0, né, por um fator, né, 1 mais QM, tá certo? Então, isso aqui a gente chama a permeabilidade do material, certo? Mi igual a M0, 1 mais QM. Se o material é diamagnético, né, a permeabilidade relativa é o quê? Menor do que 1. Tá? Mas menor que 1 quanto? Um pouquinho de nada, certo? Na sexta, sétima casa decimal aqui a diferença. Então, para todos os efeitos, materiais assim têm a permeabilidade igual ao do vácuo. Tá? Alguns metais são diamagnéticos, certo? Perfeito, né? Porque tem a corrente no metal que se opõe ao campo aplicado. Outros não. Bom, aí depende agora também da interação, tá certo? Do efeito combinado entre momento angular, orbital, momento de spin, etc. Daí, alguns materiais, o efeito é de uma magnetização induzida que está na mesma direção do campo. Tem interação entre dipolos vizinhos no material, certo? Tem outras coisas envolvidas. Então, isso depende muito de qual é o material, qual é a separação de átomos, que átomos compõem o material, entre outras coisas. Você saber se ele vai ser diamagnético ou paramagnético. Então, materiais paramagnéticos, né, a susceptibilidade é positiva. Permeabilidade relativa é positiva. Mais uma vez, o efeito é pequeno também, certo? Paramagnético, diamagnético. Isso aqui é muito próximo de 1, para todos os efeitos. É como se você tivesse μ igual a M0. Né? Então, essas classes de materiais, tá? Né, você tem aí o materiais mostrando a curva de magnetização, né? M versus H. Material paramagnético seria uma linha reta para cima, diamagnético, uma linha reta para baixo.
Bom, e tem os materiais não lineares, ferromagnéticos, ferrimagnéticos. Tem uma classe que eu não estou falando aqui também, que chama os antiferromagnéticos, certo? Que você não percebe o efeito magnético externo, mas ele tem um campo forte interno. Você pode ver o material como sendo composto de duas subredes, né? Ou seja, uma rede em que os dipolos estão alinhados paralelamente, né? E outra rede que os dipolos estão alinhados no sentido oposto. Se você mede o efeito externo, nenhum, certo? Agora, se você aplicar, por exemplo, luz, cujo comprimento de onda é da ordem dessa separação, você começa a ver alguns efeitos acontecendo, certo? Então, o campo externo, no caso macroscópico, né? Que você pega um volume assim, você não vê nada, mas se você for ver dentro da estrutura, você vai ver efeitos interessantes. E tem gente trabalhando com um dispositivo baseado em materiais antiferromagnéticos, né? Spintrônica, né? Tem umas coisas sendo feitas aí. Estão começando a explorar materiais que têm essa propriedade, que não tem nenhum efeito externo, mas interações de curta distância são importantes, né? Então, mas, para o nosso caso, ele não vai usar um antiferromagnético no transformador, né? Ele não retém a magnetização, ele não tem um efeito forte, tá certo? Bom, então, os materiais ferromagnéticos ou ferrimagnéticos, no caso do ferrimagnético, é que a subrede tem um momento de dipolo menor, né? Então, tem um efeito líquido, né? Você não tem um cancelamento total, tá certo? Tem um efeito diferente, né? Então, materiais ferromagnéticos ou ferrimagnéticos têm não linearidades e têm esterese, tá certo? Aquele famoso efeito que os dipolos interagem internamente entre si, né? E mesmo quando você gera o campo, essa interação mantém os dipolos coesos, alinhados, né? Então, você for verificar a história de magnetização do material, você magnetiza, né? Vai aumentando o campo H, né? Certo? Chega um ponto que você alinhou todo mundo, daí o efeito adicional é desprezível, né? Você não tem mais magnetização aumentando. Porque o que você faria agora é só a magnetização induzida, não é alinhamento. Isso aqui é alinhamento, aqui alinhou, agora é só, pode aumentar muito gradativamente, mas muito pouco, certo? Daí tirou o campo, daí o efeito interno é dominante. Daí você tem aí o quê? O primeiro efeito interessante, né? Magnetização não nula a campo nulo. E para você desmanchar essa magnetização, você tem que ir botando no campo reverso até zerar, certo? Né? Um campo coercitivo, chamado esse campo aqui, certo? Isso aqui é a magnetização residual, tem um campo coercitivo que zera. Então, se você for lá, você continua saturando novamente e fica dentro desse laço. E aí é o que é interessante, você não sabe quem é a magnetização para um dado H. Isso aqui é sempre que é enfatizado, certo? Dado H, quem é a magnetização, né? Pode ser esta de baixo, né? Solução pode ser M1, ou M2, ou M3. 3 soluções. Quanto mais fino for essa largura, menor a incerteza, digamos assim, né? Se for um laço de esterese assim, né? Bem fininho, tá certo? Bom, para H diferente de zero já saturou, né? Pode ser mais inclinado, tá certo? Com a largura fina. Né? Daí a incerteza é pequena, você tem uma média aí, mais ou menos. Certo? Depende. Cada material tem a sua característica, né? Certo? Então, nesses materiais não lineares, você não pode definir uma permeabilidade. Não existe esse conceito. Existe a curva de magnetização, né? Eu posso saber qual delas é se eu souber antes quem era a magnetização, por exemplo, de onde eu vim, se eu vim diminuindo o campo, né? E assim por diante. Certo? Bom, então, quando você tem meios... É claro que ele não vai resolver problemas com meios não lineares, né? Para resolver os campos dentro do meio é complicado, certo? Em algumas situações ele pode fazer, alguns exemplos simples. Bom, então a gente está falando aí de meios lineares, né? A gente pode também associar, ele falou meios não lineares também, mas a gente tem uma classe de meios chamada de meios lineares, homogêneos e isotrópicos, né? Então, quer dizer que lineares, a relação entre
M e H ou B e H é uma linha reta, certo? Homogêneo é quando a função permeabilidade não depende das coordenadas, isotrópico não depende da direção do campo aplicado. Então, quando isso acontece, B, você pode sempre dizer que é μ vezes H, certo? E μ independe das coordenadas, né? Quando ele depende das coordenadas, tem que tomar cuidado na hora de mexer nas equações de Maxwell, certo? Bom, se o meio for anisotrópico, né? LHA, vamos botar assim, certo? Linear, homogêneo, anisotrópico. Então, a resposta depende da direção do campo aplicado. Então, você tem... A relação já não é mais um parâmetro escalar, né? Você vai ter um B matriz 3 por 1, vetor coluna, igual a uma matriz 3 por 3, vezes H, né? A relação tem que ser matricial agora, certo? Para cada direção de H, você tem uma resposta diferente. Então, você não tem um parâmetro, você tem 9 elementos aqui, né? Pode-se mostrar que basta 6 para caracterizar, certo? Mas não vamos entrar nessa discussão agora, né? Certo? Mas a relação é uma relação desse tipo aqui. Anisotropia quer dizer isso, certo? Bom, então vamos só particularizar um pouquinho a discussão para meios LHI, certo? O que acontece no meio LHI, né? Então vamos lá. Divergente de B igual a 0. Se B igual a μh, o que acontece? Bom, fica divergente μ vezes h igual a 0. Se μ for função das coordenadas, tem que calcular isso aqui da seguinte forma, né? μ divergente de h mais h gradiente de μ igual a 0. Se o meio for não homogêneo, esse é o problema, certo? Se o meio for homogêneo, gradiente de μ dá 0, né? Então, resultado, divergente de h dá 0. Então, o que nós temos, né? No meio LHI, você tem divergente de h igual a 0, rotacional de h igual a j. Você pode calcular o h se puder, tá certo? E o b vai ser, onde for, igual a μh. Calculou h, b igual a μh, tá? Se for no vácuo, B igual a μh. Se for no meio magnético, B igual a μh. Né? Então, por exemplo, né? Alguns exemplos aqui, tá certo? A gente poder entender direitinho aqui e ver as conexões. Então, em algumas expressões, basta você substituir o μ0 pelo μ, se você estiver imerso no meio permeável, né? Por exemplo, né, suponha que você tem aqui um exemplo de alta simetria, um fio rodeado por um meio permeável de permeabilidade μ, que é o meio 1. Tem um raio aí que eu não coloquei, né? Chamar de A, tá certo? Eu não coloquei que eu tenho aqui, né? Vou botar de A aqui, certo? Raio A. Então, de 0 até A, permeabilidade é μ. De A em diante, permeabilidade é μ0, certo? Para todos os efeitos, se você olhar, certo? O campo H, né? A lei de Ampère diz que a circulação de H é a corrente elétrica de circuito, né, envolvida aqui aí. Então, aqui nesse exemplo, o H no meio 1 e no meio 2 é a mesma expressão, certo? Não aparece μ na expressão. É um problema de alta simetria. Então, aqui, para todos os efeitos, H vale I sobre 2πr a φ. Qualquer que seja R maior ou igual a 0. Né? Bom, então H, por ser problema de alta simetria, no fundo aqui eu fiz a lei de Ampère. Integral de HdL é igual a corrente envolvida que é I. Usei o fato de ser alta simetria. Sei que as componentes presentes de H são só azimutal. Peguei um caminho circular e usei essa propriedade e calculei esse resultado. Né? Bom, e quem é B? Bom, B é igual a μh, certo? Se R menor que A,
ou B igual a μ0H, se R maior do que A, certo? Então, basta você botar se for entre 0 e A, e μ0 se for de A em diante, né? Aqui está o resultado, certo? Né? Quer dizer, fica simples a solução dos problemas, né? Certo? Bom, com isso a gente conclui esse capítulo 6, né? Aliás, 5.